Graça e paz, meus amados, meus queridos irmãos, a todos que já estão aí de prontidão, mais uma vez, para mais um dia de vitórias, para mais um dia de experiência com o nosso Deus Todo-Poderoso. É uma honra, é uma alegria, é uma satisfação muito grande, mais uma vez, estarmos aqui para dar continuidade ao curso teológico Visão Geral da Bíblia Sagrada. E nós já estamos aí avançando, graças a Deus, para os momentos definitivos, né, do nosso curso. E hoje estamos já na aula de número 9. Estaremos falando a respeito dos livros do Novo Testamento. Tem sido, graças a Deus, uma grande bênção, tem sido, graças a Deus, uma experiência extremamente edificante. Eu quero aqui agradecer a todos os irmãos que têm encaminhado o seu retorno, as suas mensagens, falando das suas impressões, falando de como está sendo essa oportunidade de nós estarmos mergulhados nesse trabalho. E, para mim, particularmente, é uma bênção, para mim, particularmente, é uma grande vitória a gente poder testemunhar o fato de que, de alguma maneira, esses conteúdos têm trazido bênção, têm fortalecido, aperfeiçoado e contribuído no ministério de muitos servos de Deus e, o mais importante, que é nas suas próprias experiências pessoais com o Senhor. Então, se a coisa está caminhando nessa direção, nós nos alegramos e entendemos que o fruto pretendido das nossas orações lá de início, antes de começarmos, ele está se concretizando. Então, louvado seja o nosso Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo, por essa maravilhosa bênção. Amém, queridos? E, claro, eu quero, logo, sem perda de tempo, partir para o nosso conteúdo de hoje. Nós estamos aí, mais uma vez, avançando no campo do entendimento da palavra de Deus e falando agora a respeito dos livros do Novo Testamento. Amém, meus irmãos? Que é mais um conteúdo, assim, graças a Deus, de primeira qualidade, de primeira linha, mais um conteúdo que é fundamental para as nossas vidas como servos de Deus, porque tudo aquilo que nós aprendemos sobre a palavra de Deus repercute diretamente em todas as nossas ações relacionadas ao reino de Deus. Muito bem, meus irmãos, o Novo Testamento, ele é a consumação do Antigo, sabemos disso, né? No Antigo Testamento, as leis de Deus foram gravadas em tábuas de pedra, e o culto ele era provisório, ele era simbólico, apontando para o Cristo de Deus que viria ao mundo para, oferecendo-se a si mesmo em sacrifício, redimir a humanidade da escravidão do pecado, de Satanás e da morte. No Novo Testamento, as leis de Deus passaram a ser escritas nos corações dos regenerados, de modo que a salvação é oferecida pela graça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. É bom entendermos isso para a gente perceber que há uma diferença de foco entre o Velho e o Novo Testamento. Amém? Ambos compõem a palavra de Deus, revelação de Deus, perfeitamente aplicáveis em nossas vidas, em nossos dias, nas circunstâncias do dia a dia. Mas a gente precisa, como nós falamos muito na aula passada, compreender a aplicabilidade de cada contexto na nossa realidade atual. A velha aliança, ela constitui uma forma de relacionamento entre Deus e o homem que é modificada pela nova aliança. Mas aquilo que nos é ensinado no Antigo Testamento não é conteúdo ultrapassado, não é conteúdo a ser desprezado pela igreja atual. Os princípios estabelecidos pela velha aliança, eles perduram.
e eles se aplicam agora dentro desse novo enfoque que é dado pela nova aliança. E como é que é composto o Novo Testamento, irmão? São 27 livros que pertencem a 4 tipos literários. Nós temos a biografia, o estilo biográfico, são os 4 evangelhos. Nós temos um livro de história, que é o livro de Atos dos Apóstolos. Nós temos cartas, que são as epístolas. E nós temos um livro de profecia, que é o Apocalipse. Portanto, quais são os 4 tipos literários do Novo Testamento? Biografia, história, cartas e profecia. Amém? E a língua? O Antigo Testamento, como nós já havíamos aprendido, meus amados, ele foi escrito em hebraico, e o Novo Testamento escrito no grego koiné, que é o grego coloquial, o grego de linguagem simples e comum pelo homem comum daquela região e daquela época. Trata-se, portanto, de uma modalidade do grego comum do povo. Então, quando você ouvir ou ler a expressão grego koiné, essa é uma referência ao grego simples, não um grego rebuscado. Então, se nós fôssemos aí fazer uma ponte comparativa entre essa expressão e a nossa própria realidade em termos de idioma, então seria o português simples, o português do homem sem grande instrução, não um português acadêmico, né? Esse português que nós vemos, por exemplo, nas traduções tradicionais da Bíblia, é um português de primeira qualidade, é um português de um grau literário elevadíssimo, evidentemente muito diferente do português que é falado no meio do povo, no meio das pessoas que possuem um grau médio ou baixo de escolaridade. Então, o grego koiné era aquele grego do povo simples. E o Novo Testamento foi escrito neste grego mais simples, neste grego mais acessível, mais compreensível. O que, no meu ponto de vista, é uma providência de Deus, porque é claro que isso trouxe algum tipo de facilitação no processo de tradução deste grego para os demais idiomas, né? Então, se o Novo Testamento tivesse sido escrito num grego mais avançado, mais rebuscado, isso traria algumas dificuldades que, graças a Deus, não surgiram e não vieram. Com a expansão do Império Grego, meus amados, cerca de 325 a.C., promovida por Alexandre o Grande, a língua grega tornou-se dominante em todas as nações conquistadas. Na Palestina, nos tempos de Jesus, o grego era falado amplamente. E a tradução Septuaginta, ela era lida e ela era citada frequentemente pelos judeus. Nos dias de Jesus, a língua sagrada dos judeus era o hebraico, a falada era o aramaico e a oficial era o latim, mas a universal era o grego. Então, vamos lá? Nós temos aí, dentro da realidade histórica dos dias bíblicos do Senhor Jesus Cristo, 4 idiomas que eram conhecidos e que faziam parte da vida daquela cidadania de então. Vamos repetir e vamos aprender, ok? A língua sagrada para os judeus era o hebraico, que era a língua que o ligava à sua história, era a língua que era trazida pelos seus antepassados, mantida inclusive até os dias atuais. Só que naqueles dias não se falava hebraico. Falava-se uma outra língua conhecida como aramaico, mesmo em meio ao povo. Então, apesar de haver uma língua sagrada, esta língua sagrada não era a língua comumente utilizada pelo povo hebreu de então. Falava-se um outro idioma conhecido como aramaico, certo? Agora, havia uma língua oficial no país, né? Assim como nós brasileiros temos uma língua oficial, que é o português, todos aqueles que estavam debaixo do império tinham como oficial o latim. Mas o que se falava mesmo universalmente, até devido ao que nós falamos há pouco,
do trabalho de expansão cultural promovido por Alexandre o Grande, impôs o grego como uma espécie de língua oficial para o mundo, algo parecido com o que nós temos hoje no inglês, onde praticamente todas as nações do mundo precisam ensinar para conseguir estabelecer uma conexão comunicativa. O grego era essa conexão, o grego era o inglês daquela época, era a língua universal. O fato da língua grega ter se tornado universal na época do advento de Cristo fez parte, com certeza, do processo de preparação do mundo por Deus para que o evangelho pudesse ser espalhado por todo o mundo mais rapidamente. Então, tudo isso, irmãos, não aconteceu por acaso. Nós temos aí a mão de Deus operando, a mão de Deus trabalhando através dos fatos históricos, através dos fatos políticos, através dos fatos militares, para que se pavimentasse condições de que a palavra de Deus pudesse vir a ser, desta maneira, espalhada, levada adiante, como foi de fato o que aconteceu. Né? Nós louvamos a Deus por tudo isso, e quero dizer para os irmãos que isso não muda, né? Nós temos, assim, grandes aspirações, ambições e expectativas com respeito aos fatos políticos, aos fatos históricos que nos cercam. Muitas vezes não nos damos conta de que Deus é quem está à frente desse processo para que as coisas venham a culminar na concretização dos seus propósitos. Então, por exemplo, trazendo para os nossos dias, lançando o nosso olhar na palavra profética, todos os acontecimentos históricos e políticos que estarão se consolidando em nossos dias, eles avançam rapidamente para cumprir tudo aquilo que a palavra de Deus estabelece nas profecias relacionadas aos últimos dias. Então, louvado seja o nosso Deus, que detém o controle de todas as coisas, e pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e, portanto, luz para o nosso caminhar, apontando a direção e nos dando condições de discernir os tempos em que nós estamos vivendo. Louvado seja o Senhor por isso. Meus irmãos, como surgiram os livros do Novo Testamento? Veja bem, no início, todos os fatos relativos à pessoa de Jesus e todos os seus ensinos eram transmitidos oralmente. Amém? Era transmissão oral, por palavras. E assim, o conhecimento da verdade, os ensinamentos doutrinários, a própria história, biografia, os episódios relacionados à caminhada ministerial do Senhor Jesus, isso foi passado oralmente, né? De mestres para discípulos, de pais para filhos, de uma tal forma que não se perdeu este conhecimento, não se perdeu este conteúdo, não se perdeu na história e na poeira do tempo, não ficou soterrado esses acontecimentos tão extraordinários que hoje nós temos acesso através da palavra de Deus. Então, é claro que no início isso não era registrado. Uma vez alguém me perguntou se, quando o Senhor Jesus ele saía pelas campinas e pelos desertos, e pregando, e curando, e fazendo a obra, se tinha alguém que ficava ali anotando tudo, né? Anotando tudo que ele falava, anotando tudo que ele fazia. Não, amados. Todo aquele conhecimento foi preservado de maneira oral. E aí, evidentemente, os discípulos, os apóstolos, tiveram um papel preponderante na preservação de tudo isso. Claro que com o crescimento do número de crentes em Jesus e com a sua dispersão, ou seja, o fato deles serem espalhados, até por conta da própria perseguição do Império Romano, dando origem assim, a uma grande diversidade de igrejas por toda parte, então começaram a surgir problemas de ordem doutrinária e de comportamento ético. Né? É claro que enquanto a coisa estava circunscrita ali ao colegiado apostólico e a um grupo mais resumido de irmãos diretamente ministrados pelos apóstolos, então essa coisa da conduta humana e do entendimento da palavra de Deus, as questões teológicas, as questões doutrinárias, elas estavam sob controle. Mas com o crescimento do rebanho,
né, o distanciamento, inclusive, que havia entre um e outro, pelo fato de que, graças a Deus, o evangelho se espalhou. Então foram surgindo dúvidas, foram surgindo problemas, foram surgindo heresias, foram surgindo problemas relacionados ao comportamento ético, ao comportamento moral dos irmãos. Isso impôs um novo e grande desafio para a Igreja do Senhor. E foi então que os líderes do sentiram a necessidade de escrever para a instrução dos crentes. E foi assim que surgiu o Novo Testamento. As causas que os levaram a escrever, aqui para a gente fechar com chave de ouro essa nossa aula, o rápido crescimento do número de crentes, ok? Devido ao fato de já haverem muitos crentes, muitos irmãos, as dificuldades para conseguir alimentar espiritualmente todo este povo e instruí-los adequadamente apenas de forma oral, ficou completamente inviável. O segundo ponto foi a disciplina que criam. Então, não estavam mais ali restritos a um perímetro, a uma localização, a uma região. Não, muito pelo contrário, o evangelho realmente se espalhou, louvado seja Deus por isso, e isso impedia que houvesse a possibilidade de manter todo esse processo de instrução da fé apenas na perspectiva oral. O surgimento de problemas de costumes, problemas que, vejam vocês, meus amados, que mesmo hoje, tendo a Bíblia à nossa disposição, nós ainda temos problemas de costumes, ainda temos determinados grupos ou irmãos, de maneira isolada, que acreditam que podem ter determinado comportamento, determinada forma de agir ou de se apresentar perante a sociedade, muitas vezes causando grandes escândalos, muitas vezes causando prejuízos, arranhando a reputação do evangelho perante a sociedade. Se hoje, mesmo tendo um código, uma diretriz, uma regra de fé e de prática que é a Bíblia Sagrada, nós temos esse problema, imaginemos como não foi isso naquela época, onde não havia nada escrito, onde tudo era transmitido apenas de maneira oral. Então, é claro que esses problemas de costume também foi um motivo que acarretou a necessidade de que se fosse feito, se fosse resumido, se fosse condensado tudo aquilo que os discípulos, os apóstolos haviam visto e aprendido através de um livro, para que assim esse conhecimento não se perdesse. O outro ponto são os choques da esperança cristã com a realidade atual de hostilidade e crueldade. Era preciso escrever, registrar para a igreja, e até como uma fonte de consolo e de fortalecimento espiritual nos dias maus, era preciso que ficasse registrado que tudo aquilo que eles viviam fazia parte de uma palavra profética, de algo que já havia sido assegurado pelo Senhor Jesus Cristo como um processo natural, de um andamento histórico que haveria de culminar com o triunfo da Igreja do Senhor, com o triunfo do Evangelho, com o triunfo do próprio Senhor Jesus Cristo, reinando definitivamente sobre tudo e sobre todos, e que, portanto, a Igreja do Senhor não deveria ser abalada, não deveria desanimar com tudo aquilo que ela haveria de enfrentar, as hostilidades, as perseguições. Isso, de forma oral, era muito difícil de ser trabalhado. Conseguimos fazer isso com 1, 2 ou 3. Eu mesmo, na condição de pastor, nem sempre consigo, apenas de maneira oral, promover consolo, esperança, alento e fortalecer a fé das minhas ovelhas, pelo fato de serem muitas. Então, precisamos de estratégias e de meios que possam fazer com que este trabalho de acompanhamento, este trabalho de fortalecimento espiritual, ele possa ser mais amplo e ele possa chegar ao maior número possível de pessoas. Então, a necessidade do Novo Testamento se tornar uma obra escrita vem também em função disso, em função
de que aqueles irmãos estavam se deparando com situações tão dramáticas, tão dolorosas, tão difíceis, que eles precisavam de uma fonte de consolo, de fortalecimento espiritual, para poder lidar com essa situação, sem que isso, de alguma forma, comprometesse a sua fé e comprometesse a sua convicção de que eles continuavam sendo mais do que vencedores em Cristo Jesus. E, por fim, meus amados irmãos, o quinto motivo e explica o fato dos líderes do cristianismo terem sentido a necessidade de escrever para a instrução dos crentes, foi o choque de pensamento judaico e gentílico, né? A igreja, ela inicia, como nós sabemos, com judeus convertidos, mas o crescimento da igreja, ele proporciona um fenômeno, inclusive sociológico, muito interessante, e, outrora, dentro do contexto meramente judaico, impensável, que é a união de judeus e gentios no mesmo contexto de fé. Só o cristianismo fez isso. Jesus foi, de fato, um revolucionário quebrador de paradigmas, não dentro dessa perspectiva ideológica, política, que alguns mal intencionados tentam estabelecer, mas realmente no sentido de estabelecer a cultura do reino de Deus, prevalecendo sobre as problemáticas relacionadas aos preconceitos e às limitações impostas pelo pensamento rasteiro do homem. O judeu entendia que a salvação era propriedade exclusiva deles. E o cristianismo, esta nova doutrina trazida pelo Senhor Jesus, quebra completamente esse valor que era tão caro para os judeus e abraça o gentil, o estrangeiro, o escravo, a mulher, enfim, qualquer perfil de ser humano verdadeiramente arrependido, e ele vem de Jesus e acha lugar de perdão, e acha lugar de amor e de acolhimento. É claro que isso proporcionou um choque de pensamento e um atrito muito grande. Quando nós lemos as epístolas paulinas, nós encontramos Paulo combatendo fortemente, inclusive, essa problemática que se estabeleceu dentro da igreja. Judeus querendo impor tradições judaicas para os gentios, e alguns judeus, inclusive, não querendo permitir que gentios se tornassem cristãos. Então, essas demandas, meus irmãos, elas só poderiam ser melhor tratadas, melhor trabalhadas, se houvesse, de fato, uma documentação específica tratando disso, um código específico tratando disso, que pudesse ser consultado nos momentos em que se vivesse algum tipo de situação nessa direção. Então, vamos aqui recapitular os 5 motivos que levaram à necessidade de se escrever o rápido crescimento do número de crentes, a dispersão dos que criam, o surgimento de problemas de costumes, os choques da esperança cristã com a realidade e de crueldade que estavam sendo vivenciadas ali pelos irmãos daquela época, e o choque do pensamento judaico-gentílico. Assim, nós fechamos, todo o nosso conteúdo a respeito dos livros do Novo Testamento e nos preparamos para, no nosso próximo encontro, amém, se o Senhor assim nos permitir, nosso Deus Todo-Poderoso, nós vamos falar sobre o cânon das Escrituras e falaremos também a respeito dos livros, os livros apócrifos. Então, em nome de Cristo, nós temos certeza de que haverá de ser um tempo, mais uma vez, especial de crescimento, de desenvolvimento para todos nós, e uma forma de nós amplificarmos ainda mais a nossa compreensão a respeito da palavra de Deus e a nossa geral da Bíblia Sagrada. Que Deus em Cristo possa abençoar a sua vida e que aquilo que nós falamos hoje a respeito dos livros do Novo Testamento, de alguma maneira, também contribua para a nossa
para o fortalecimento do nosso entendimento acerca da palavra de Deus. Eu quero deixar um grande abraço para você, eu quero orar pela sua vida, eu quero abençoar e quero pedir a Deus que Ele continue fortalecendo o seu coração ao longo deste curso, para que no fim nós todos possamos celebrar ao Senhor por mais uma vitória conquistada. Que Deus te abençoe e até a próxima, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.